Bom, então a gente vai iniciar, só para a gente colocar isso no contexto, nós tivemos então um encontro da região Brasil para as eleições, e lá nós assumimos alguns compromissos a nível de província. E um dos compromissos foi repassar todo o conteúdo para os centros locais. E a gente vai nessa reunião, então, orientar, estruturar como os centros locais devem proceder para repassar esse conteúdo para os centros locais. Nós vamos trabalhar primeiramente com conteúdo de discernimento, sem falar de regras de eleições, sem se preocupar com isso, apenas o conteúdo da irmã Maria, que é a nossa delegada da região Brasil, e sobre discernimento. E aí o Marcelo, ele pegou aquele material e vai nos passar e nos dar as orientações de como devemos fazer e proceder em cada centro local para trabalhar esse conteúdo. Abrimos a todos, porque esse é um ano de eleição, e também é propício que todos entendam essa proposta, que todos participem dessa proposta, que todos ajudem aí no centro local nesse processo de discernimento. Aqui estão os próximos conselheiros, os conselheiros da província de São Paulo, né? Então, estão aqui entre nós, né, aqueles que serão eleitos. Mas antes de pensarmos em qualquer nome, né, em posições, que a gente siga as orientações da Irmã Maria para esse discernimento. Essa é a nossa proposta, que cada centro local trabalhe com as leituras bíblicas e explore o material que ela nos deixou. Além desse material, o Marcelo também vai orientar. Existem algumas questões que o Padre Aguinaldo deixou para a gente na última live que ele fez, formativa que ele fez com a gente. Ele entregou algumas questões também, que o Marcelo também vai deixar, mas a gente vai orientar de como trabalhar essas questões também a nível de centro local, que são as questões para um planejamento, mas o Marcelo vai dar todas as orientações. O Marcelo vai conduzir, e a proposta hoje é nós realmente mais falarmos do que vocês. Claro, se tiver alguma dúvida, fique à vontade de perguntar, mas no próximo mês, aí nós vamos abrir para que vocês, com o material em mãos, levando para o centro local, explorando, tirando dúvidas, possam voltar e aí sim cada centro local falar como tem sido essa experiência. Compartilhar com todos aqui do grupo, né, como o que achou, como vai fazer, como vai se estruturar, como vai caminhar para isso tudo. Além disso, é uma proposta também para nós do Conselho Provincial, porque nós, conselheiros provinciais, iremos também escolher o coordenador, aí o conselheiro, não o coordenador, desculpa, o conselheiro da região Brasil, que representa a região Brasil, no Conselho Mundial. E quem vota nesse conselheiro são os conselheiros provinciais. Então, nós também estamos fazendo o nosso discernimento junto com esse material e junto com vocês em cada centro local também. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar aqui, e a gente vai, acho que a irmã Guadalupe não voltou ainda, deve estar com... Irmã, a senhora está aí? Está nos ouvindo agora, irmã? Irmã, a senhora está nos ouvindo? Não, ela não está nos ouvindo. Depois eu ligo para ela, ela faz a oração final. Então vamos rezar todos juntos, pedindo isso, mas ela faz a oração final. Vamos rezar todos juntos, pedindo o Espírito Santo para que ele nos conduza nesse momento. A gente sabe que muitas vezes os centros locais passam por crise porque votaram errado na sua liderança, e é uma liderança que abandona, que deixa a peteca cair, que desaparece, e a gente já viu tudo nesse mundo, né? Então, que a gente realmente reze para que Deus coloque no coração das pessoas a disponibilidade para o serviço, né? Estar nesses cargos não é nenhum motivo de privilégio, nenhum motivo de receber aplausos, porque a gente recebe muitas críticas, na verdade, quem é coordenador sabe disso, mas é um desejo de estar a serviço. O próprio PVA, ele prevê que cada salesiano cooperador deve se colocar disponível para assumir no período de 3 anos a gestão, né, a administração da associação. Quando a gente coloca isso em espírito de serviço, as coisas andam. Quando a gente coloca isso um espírito de querer aparecer, querer se promover, né, além da pessoa não dar conta e sair fora depois, né, as coisas desandam e é complicado para todos nós. Então, que o Espírito Santo possa realmente mover os corações, mover os centros locais para esse momento, para esse ano, que é um ano tão importante e tão especial para todos nós, né? Que a gente realmente possa, com o aprendizado de pandemia, com toda a dificuldade que alguns centros locais ainda sofrem para o retorno, realmente que a gente possa fazer esse discernimento
bem feito, bem produtivo, né? E discernimento, como a irmã Maria falou, longe agora de pensarmos em nomes, em posições, né? Coisas nesse sentido. Rezemos juntos. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, usemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Marcelo, com você. Ok. Boa tarde a todos. A primeira coisa importante eu vou pedir para vocês, até para a questão de barulho, de a gente fechar os microfones dos nossos aparelhos, né, ou do computador que a gente está, para não ter tanto ruído, né, ou às vezes eco também na audição. Vou só pedir uma ajuda aqui no início. Eu vou compartilhar uma apresentação, então eu coloco para poder compartilhar uma apresentação, em tela ou em janela? Se você compartilhar a tela inteira, tudo que aparecer para você vai aparecer para todo mundo. Se você quer compartilhar somente o PowerPoint em modo de exibição, você precisa primeiro abrir o PowerPoint, colocar em modo de exibição, e daí você compartilha aquela janela específica do modo de apresentação. Aí daí eu consigo depois, como que fala? É que eu coloco aqui a apresentação, eu não consigo mais voltar para o Teams. Consegue sim, deixa estar na tela de apresentação. Tá. Dá um Alt Tab e vai até o Teams. Ok? Ainda não. Agora, deixa eu ver. Acho que deu certo. Vamos ver. Tinha dado. Tá. Teams. É engraçado, ele volta no PowerPoint no formato de que eu tenho a apresentação e do lado os slides. Compartilha sua tela, é mais fácil. Compartilha a tela toda, então, e vai por aí. Então, o Evânio, no início, ele já comentou um pouco do que é a proposta, e a ideia é apresentar aqui um pouco dessa proposta mesmo, né, do que a gente tem para o dia de hoje e também para os... Espera um pouquinho. E também tem para os outros momentos das lives formativas, né? Vocês lembram que no nosso calendário tem várias lives formativas agendadas nos meses. Será uma proposta da Região Brasil, junto com a Região Brasil, e que depois acabou não mais configurando, porém, como nós tínhamos as datas já marcadas, já pré-agendadas, então nós mantivemos essas datas para poder usar. E, até o momento, a gente não estava fazendo uso delas. Mas com a proposta, a perspectiva das eleições e depois também a reflexão que foi proposta para cada um de nós com relação ao discernimento vindo do encontro da Região Brasil, a ideia é aproveitar essas lives para a gente
lançar a proposta. É claro, o desenvolvimento disso, aonde vai acontecer? É justamente no nosso centro local. É no centro local que nós iremos acabar realizando isso, desenvolvendo essa proposta. E não, lógico, aqui a gente vai tratar alguns pontos, alguns aspectos, mas a ideia mesmo é que isso chegue a mais salesianos cooperadores. É por isso que não se restringe a esse momento. Aliás, esse momento, ele deve ser um incentivo para o que nós faremos depois. Então, a ideia é o quê? Vamos lá. Para que nós estamos fazendo esse momento nessas lives e depois nós vamos levar isso também para o nosso centro local? Para garantir o processo de eleição com base no PVA e um processo de discernimento a nível local, a nível provincial. E depois fazemos também a revisão das orientações das eleições. Quando nós falamos em nível local e nível provincial... Marcelo, só um minutinho. Se você clicar aí, olha, no primeiro aí, onde tem do lado... Isso aí. Aí, melhorou. Obrigado. Então, quando a gente pensa em nível local e nível provincial, a gente está pensando também já naquele calendário que nós temos para esse ano de eleição. Em julho, nós teremos a eleição do conselheiro da região Brasil. Depois, em setembro, teremos a eleição a nível provincial. E depois, em outubro, a eleição em nível local. Então, essas experiências seguidas de eleição que nós faremos devem ser baseadas num discernimento anterior. Ou seja, pensar antes, refletir antes. E é claro, toda reflexão, ela nos ajuda a lançar também um plano, um projeto, algo que não é só para este momento, mas ele vai ser de um prazo maior, para 1 ano, para 2, para 3 anos. Então, a ideia um pouquinho é essa. Também garantir o futuro da associação, que era o que a gente dizia. Não só a nível provincial, mas também a nível local. Se a gente perguntar para cada centro, tenho certeza que vocês trarão inúmeras situações que foram resultado da pandemia e que hoje, talvez, vocês estão com dificuldade na administração. Falo isso porque aqui também no nosso centro local, onde eu estou, nós também temos as nossas dificuldades, tanto de participação como de presença, realização de atividades e assim por diante. Então, isso é uma realidade para todos nós estamos passando por esta mesma situação. Garantir um olhar não nas fraquezas e dificuldades, mas um olhar nas forças e oportunidades. Então, a gente olhar para aquilo que pode ser uma oportunidade para nós. Então, diante das dificuldades que aparecem, nós temos duas situações: ou paramos nelas, ou tentamos reverter isso e transformar essa dificuldade em uma oportunidade. É esse também um exercício que cada centro local fará. E por que a gente vai fazer isso na realidade local? Porque da realidade local de cada centro, nós formamos a nossa província. Não adianta o Conselho Provincial querer se reunir e discutir quais são os problemas da associação, porque eu vou trazer a minha realidade de Araras, o Evandro vai trazer a de São Carlos, a Cristina vai trazer a de Lorena e assim por diante. Mas nós não teremos a totalidade dos centros locais. Então, isso nasce do centro local, essa reflexão. Então, convidamos os centros locais para fazer um exercício
que já foi iniciado na última reflexão do Padre Aguinaldo. E para que vai servir esse exercício? Para desenvolvermos, criarmos um plano de ação. E ele propôs já algumas questões. Eu vou só passar por elas, mas nós não vamos nos deter a elas. A ideia é que, no próximo momento, a gente se detenha nessas perguntas. Mas aqui é só para a gente entender todo o contexto da proposta que estamos fazendo. O que somos? O que queremos ser? Onde queremos e podemos avançar? Depois, quais estratégias para alcançar as mudanças? E, por fim, quais os indicadores, ou seja, quais os meios que teremos para verificar se estamos no caminho certo? Então, o Conselho Provincial, a partir deste trabalho, que não é só de um centro local, mas é de toda a província, estará deixando um plano de ação para ser concretizado nos próximos 3 anos. Dessa forma, vai ajudar, vai dar um suporte à nova liderança, com uma orientação clara de passos concretos a serem dados. Então, a ideia é que nós vamos construir, a partir dos centros locais, um plano para a nossa província. Não um plano imediatista, para amanhã. Não, mas é um plano de longo prazo, para os próximos 3 anos, para oferecer o quê? Ao novo Conselho Provincial, que será eleito em setembro, oferecer a ele esse subsídio. Então, ao entrar, ele vai entender, olha, a realidade dos centros locais da província de São Paulo é esta. O que precisamos fazer? Como desenvolver isso? Então, existe já uma ferramenta na mão do novo Conselho Provincial, porque realmente não é fácil para quem assume o Conselho Provincial chegar e não ter nada em mãos, tem que começar do zero. Então, a ideia é poder entregar ao novo Conselho Provincial, e também, lógico, todos os centros locais terão esse subsídio, para que nós possamos, juntos, acompanhar o crescimento da nossa associação, ou, ao menos, identificando aonde precisamos crescer ou dar uma atenção maior, esse ser um empenho de toda a nossa associação. Claro, com a orientação, com os passos a serem oferecidos pelo Conselho Provincial. E o que faremos nas lives que temos agendados? Então, hoje, dia 23 de abril, nós teremos essa exposição da proposta e dos subsídios que poderão ser usados dentro da realidade local de cada centro. Por isso, é muito importante o conselho local. Então, se de repente do seu conselho local tem só você hoje, ou do seu centro local está só você, não tem nenhum conselheiro, então você ajudar o conselho local a desenvolver os subsídios para os encontros que vocês terão aí, junto com os salesianos cooperadores da sua realidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses subsídios e mostrá-los também. Na live do mês que vem, dia 21 de maio, nós vamos partilhar o que nós entendemos e quais as estratégias que nós vamos oferecer para desenvolver as propostas de discernimento nos centros locais. Então, hoje, eu ouvi a proposta, eu entendi que teremos esses subsídios para trabalhar, e aí eu vou analisar esse material e vou criar uma estratégia para passar isso para o meu centro local. Porque talvez na realidade aqui de Araras, eu vou poder usar o material da forma como ele está, as apresentações e assim por diante. Talvez num outro centro local,
eu não tenho a condição de usar as apresentações, mas eu vou usar o material, o subsídio que está sendo oferecido para um encontro presencial, que talvez vai ser no estilo de um encontro formativo, mais de reflexão, mais no estilo de retiro, para poder olhar os textos bíblicos, aprofundar e assim por diante. Então, cada centro, diante da sua realidade, vai analisar o material. E aí, nesse dia 21 de maio, que é a nossa próxima live formativa, nós vamos compartilhar. Olha, aqui para Araras, nós vamos fazer desse jeito. Aqui em São Carlos, nós vamos fazer dessa forma. Em Americana, nós decidimos fazer assim. E aí, cada centro local vai dizer como usará o material e qual vai ser a estratégia a ser desenvolvida dentro do seu centro. Em junho, no dia 18 de junho, na nossa outra live formativa, aí nós teremos uma exposição sobre as questões, aquelas perguntas que nós já passamos por elas. A ideia é a gente aprofundá-las. Como trabalhar essas questões? Como trabalhar essas perguntas? Como desenvolver, a partir das respostas, um material, um plano, e assim por diante. Porque a base disso pode servir e muito para o seu próprio centro local. Não só para a província, claro. A ideia é formar um plano provincial. Mas veja, a partir do momento que você começa a discernir isso dentro do seu centro local, este material ele já se torna uma referência para vocês fazerem um caminho também. Para onde nós iremos como centro local? Quais as estratégias para chegarmos a esse lugar? Então, em junho, na live formativa, será trabalhado isso. E em julho, será trabalhado o diretório provincial sobre as eleições, que é aquele aspecto já mais para frente. Quais são os detalhes para a eleição? Vai ter critério de presença? Não vai ter critério de presença, de assiduidade nas reuniões? Ou quantos podem ser eleitos? E assim por diante. Então, isso, veja, vai ser trabalhado em julho, numa live formativa. E depois, só com o seu centro local. Então, é só para a gente entender os passos que a gente fará a partir de agora, no dia a dia, para a nossa jornada. E o que nós faremos nos nossos centros locais? Então, isso é com relação à live formativa. E no nosso centro local, o que nós faremos? A partir de junho, então em maio, quer dizer, próximo mês, você vai seguir com a programação normal do seu centro, a formação que foi planejada, aquilo que foi programado, tudo normal mês de maio. Em junho, aí vai ser inserido nos encontros que você tem no seu centro local, essa reflexão, baseada no subsídio da irmã Maria José, sobre o discernimento. Então, apenas em junho é que nós vamos efetivamente aplicar a nossa realidade local. Então, em abril... Marcelo, assim, tá claro, né? Mas como você está falando rápido assim, e aí você passou, né? Pode ser que alguém agora se perdeu um pouquinho, não sei. Né? Porque aquele ponto era tudo que a gente ia fazer, agora são o cronograma de prática para o centro local. Então, não sei se alguém está perdido, está acompanhando, como é que está aí? Falem com o Marcelo aí. Tudo bem. Todo mundo entendeu a proposta agora de trabalhar nos centros locais essas questões, né? A partir de junho. Interessante ouvir dos centros locais, senão a gente vai, né, falando. Tudo bem? Opinião, Evânio, se me permite, a minha opinião é que o Marcelo continue fazendo a apresentação dele e você fique de olho aí no painel de
pessoas. E se alguém tiver alguma dúvida, clica lá no levantar a mão e fica com a mãozinha levantada, e daí você interrompe o Marcelo e passa a palavra para a pessoa. Porque senão fica um pouco... A gente fica esperando, nada acontece, o Marcelo não continua, ou se então 2, 3 Não, ele vai pessoas continuar. começam a Não, mas falar. ele vai continuar. Eu só quis dar uma Não, pausa mesmo, porque como eu vi ok, que mudou, para a gente tá claro, mas de repente quem está sim, mas assistindo não está assim tão eu claro. Mas como proponho, ninguém fez nenhuma pergunta, sim, podemos mas eu continuar. proponho que quem quiser fazer Isso. alguma pergunta, levante a Tá, mão e ok. você seja o moderador dessa Não, sim. participação, Bacana, ok? bacana, legal. Continua, Marcelo. Ok. Então, eu acho que às vezes vai muito rápido mesmo, então vamos falar com um pouco mais de calma, né? Então, a ideia é, as lives formativas, depois desse material, eu vou colocar nos nossos grupos, né, da província, assim todo mundo consegue acompanhar essa programação, né? Vai ficar compartilhado com todos. Então, são duas coisas, praticamente. A gente falou da proposta, foi a primeira parte. Depois, sobre as lives formativas, como a gente vai aproveitá-las a partir de agora. E aí, só para a gente perceber que, primeiro, a ideia é a gente compartilhar com vocês, num momento de todos nós, Conselho Provincial, conselheiros, salesianos cooperadores, aspirantes, a gente compartilhar junto. E depois, nós transferimos isso para a realidade do centro local. É claro, quanto mais pessoas participam da live, é melhor, porque depois, ao passar para o centro local, muitos já viram, então fica mais compreensível, talvez, o desenvolvimento disso no centro em si, na reunião do grupo. Então, nós vimos aqui um passo a passo, a nível de lives, e agora, você pensa no seu centro local. Nesse mês de abril, talvez você já fez reunião, já está tudo realizado, já terminou, porque nós vamos entrar na última semana de abril. Então, talvez em abril você não vai ter mais nenhum contato com os salesianos cooperadores. Em maio, você vai seguir a sua proposta, o seu calendário local normal. Então, se você tem 1 ou 2 reuniões no mês, você vai seguir com a proposta que você já tem programada, do jeito como está, mês de maio. Segue normalmente. Mês de junho, aí sim, nós vamos pedir para todos os centros locais que deem atenção a essa reflexão da irmã Maria José, que também será disponibilizada novamente, ela já foi disponibilizada, mas vamos disponibilizar mais uma vez para que todos também tenham acesso. E aí, a ideia é trabalhar este material, a riqueza dele, porque não é só o escrito ou só as apresentações que estão montadas, os slides, mas tem os textos bíblicos, tem as partes da exortação apostólica, Evangelii Gaudium, né? Que a irmã também tirou várias partes. Então, todos esses materiais são subsídios para usarmos com os salesianos cooperadores. E, de repente, você vai falar assim, Marcelo, mas olha, a reunião do meu centro local, ela é curta, a gente não consegue trabalhar tudo isso. É por isso que a proposta, se você olhar em junho, julho e agosto, a ideia é que esse subsídio ele possa ser usado nos 3 meses. Então, eu posso pegar uma parte dele e usar em junho, uma outra parte em julho, uma outra ainda em agosto. Ou, não, mas a minha reunião ela é longa, é uma reunião comprida, eu consigo, num encontro, trabalhar o material. Perfeito. Mas trabalhe
com a profundidade necessária para que os salesianos cooperadores do seu centro, eles realmente façam esse caminho formativo e de discernimento, que é muito maior. Não discernimento de escolha de pessoas, mas discernimento com relação à vida da nossa associação. É essa a proposta que nós vamos ter para junho, julho e agosto. A partir de julho, pode-se começar a trabalhar as questões, porque em junho nós teremos a live que vai falar disso. Mas em junho, mês 6, a ideia não é trabalhar questões, é trabalhar apenas com base na reflexão sobre o discernimento. A partir de julho, sim, podemos entrar nas questões, porque daí nós vamos estar subsidiados anteriormente numa live sobre essas questões. Então, a ideia não é atropelar, fazer as coisas com bastante calma, com bastante tranquilidade, com bastante serenidade. Não é passar um conteúdo, mas é um momento de espiritualidade. Quando a gente olha esse material, é por isso que a ideia é que vocês possam olhar esse material durante esse período, desta live até a próxima, para perceber que esse material não é somente formação, mas ele é espiritualidade. Então, com base nele, nos textos bíblicos, nos textos que estão ali sendo propostos, eu preciso sair da minha questão apenas humana, de olhar as eleições com aspecto apenas humano, mas olhar a partir da realidade do Espírito. O Espírito Santo que deve conduzir as nossas eleições. E a gente já vai fazer esse exercício a partir do nosso olhar para esse material, no desenvolvimento com os centros locais e também nos momentos em que efetivamente acontecer a eleição. Então, a proposta não é de uma formação apenas, mas é de um momento de espiritualidade que nos leve a um profundo discernimento da realidade associativa e da escolha dos membros no momento posterior. É essa a proposta. Tem um prazo aqui que está marcado, prazo de retorno das respostas propostas ao Conselho Provincial, 15 de agosto. Por quê? Aqui são aquelas questões, né? São as perguntas. Por que a ideia é vocês retornarem até a metade do mês de agosto? Porque em setembro nós temos a eleição do Conselho Provincial. Então, em agosto, seria importante o retorno dessas respostas, das propostas que virão para o Conselho no mês de agosto, para que o Conselho consiga compilar essas respostas e transformar isso numa peça, num documento, que depois vai ser compartilhado com todo mundo. Mas, para isso acontecer e a gente ter tempo, é necessário que a gente entregue esse material até o dia 15 de agosto. Aqui nós estamos seguindo um cronograma apenas para entender o passo a passo, né, do tempo que a gente tem. Mas essas questões a gente já consegue trabalhar a partir de julho com o nosso centro local, consegue ainda continuar mais alguma coisa, se for necessária, em agosto, até antes do final da primeira quinzena. E depois a gente reporta isso ao Conselho Provincial. Tá? Então, essa é a ideia do que a gente faz e também fará junto com nos nossos centros locais, dentro da nossa realidade de cada um. Né? Um cronograma de um passo a passo aqui nosso. Como o Evânio já disse, o importante nesse momento é não pensar em nomes para cargos ou funções. Nós vamos ver, pensar, discernir, refletir o quê? A nossa associação.
Ao discernir a nossa associação, ao refletir sobre ela, talvez a gente vai criar um perfil para talvez o tipo de conselheiro que nós precisamos, né? Ele precisa ter essas qualidades, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Pode ser que a gente chegue a elaborar um perfil a partir do discernimento, mas é para além disso. É para além de pensar em perfil de pessoas, é pensar na realidade associativa. Então, talvez enxergando o que a nossa associação precisa, os passos que ela necessita dar, talvez fica mais fácil entender em quem a gente deve colocar para assumir o Conselho Provincial, né? Mas partindo da realidade associativa, partindo daquilo que nós temos como associação, as alegrias, as tristezas, aquilo que nós já conseguimos evoluir, aquilo que a gente está parado, talvez já faz tempo, enfim. É a partir da associação que a gente consegue olhar as eleições com discernimento e entender quem nós precisamos dentro do Conselho Provincial. Depois, nós também iremos partir hoje, né? Nós vamos receber depois alguns subsídios para a nossa. Não sei se mudou a tela para vocês. Bom, tenha. Não. Mudou. Tá? Mudou. A tela dos subsídios. Isso. Então, o que hoje nós vamos também já compartilhar, né, no grupo aí nos grupos de WhatsApp da província, dos conselhos locais, para que os conselhos comecem a analisar. Nós vamos compartilhar o slide, que foi da irmã Maria José, aquele de discernimento. Depois, tem um outro material, um subsídio, que tem apenas as reflexões bíblicas que a irmã trouxe. Então, todas as citações bíblicas estão num outro subsídio. Depois, um outro subsídio sobre as referências na exortação apostólica, que são citados. Então, tem um subsídio só para esse. Depois, alguns artigos do PVA para discernimento sobre a questão da eleição, alguns aspectos que vale a pena a gente refletir. E também o slide sobre as eleições no PVA do Padre Isidoro. Então, esses materiais, esses 5 subsídios, nós vamos compartilhar nesses nossos grupos aqui de WhatsApp. E aí, a ideia qual é? Que você, junto com o conselho local, você que é conselheiro, ou se você não é conselheiro, você conhece, ou melhor, você contata alguém do conselho local e fala, olha, tem esse material aqui que foi compartilhado, e agora vocês precisam olhar esse material, porque na live do mês que vem, que é maio, vocês vão dizer de que forma vão usar esse material. Se vai ser na reunião, se vai ter um encontro específico, se a ideia é compartilhar da forma que for com os outros salesianos cooperadores, enfim. A ideia é pensar um pouco como fazer uso disso na prática, na reunião local, junto com o centro. Então, um pouquinho é essa a ideia. E também, acho que é muito importante, é pertinente, foi muito interessante o encontro da região Brasil. Então, vamos compartilhar também os links do encontro que teve da região Brasil. Esse material está disponível, esses vídeos. Então, a palestra que a irmã Maria José deu, a palestra que o Padre Isidoro deu, outros discernimentos que foram colocados pela Alzira, pelo Evânio, todo esse material está disponível. E vamos disponibilizar o link, né, para que vocês acessem
E, às vezes, ouvindo novamente, revendo o material, surjam ideias, propostas e assim por diante. Um pouco é aqui agora esse material, né? Então, aqui tem os links, né, de todos os dias, né? O dia 4, o dia 5, o dia 6, para a gente poder acessar também e acompanhar um pouco. Aqui eu peguei do YouTube, eu sei que também acho que tem do Facebook, né? Mas eu puxei aqui do YouTube, né? Então, a ideia um pouco é essa, para nós trabalharmos a partir de agora com os nossos centros locais. A proposta, ela é que nós façamos chegar a todos os salesianos cooperadores dos nossos centros, não só o material, mas a possibilidade profunda de discernir. Porque mesmo a eleição provincial acontecendo primeiro que a eleição local, ou seja, se você é conselheiro local que está aqui hoje, você é que vai eleger o conselho provincial. É você que votará no conselho provincial. Mas eu acho que seria muito bom você votar no mês de setembro no conselho provincial, refletindo com o seu centro local todas essas questões, discernindo os caminhos que a nossa associação precisa fazer, discernindo quais são os passos que nós deveremos dar a partir de agora, como província, para que a nossa província ela cresça, nossa província ela possa se desenvolver ainda mais nesse pós-pandemia, se é que a gente pode falar assim, né? Então, nesse pós-pandemia, o que nós podemos fazer? O que nós podemos propor para a nossa associação, para que ela volte a ter, se em algum momento parou os aspirantes, que ela volte a ter aspirantes, que ela volte a crescer não só numericamente, mas crescer também de forma na espiritualidade mesmo, num crescimento humano da nossa associação. E acredito que para isso, o material que a irmã Maria José deixou para nós, né, eu vou compartilhar um pouco aqui a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse material aqui que nós vamos compartilhar novamente, né, depois. Deixa eu ver se... Ixi, não sei o que eu estou fazendo aqui. Acho que eu coloquei para apresentar, né? Bom, então esse material aqui da irmã Maria José é muito interessante. E depois, nós, além desse material, ela tem, aqui nós vamos ver, né? Por exemplo, deixa eu pular um pouco só para chegar em algumas coisas aqui para dividir com vocês. Então, por exemplo, aqui cita uma passagem de 1 Coríntios. Então, todas essas passagens que a irmã cita, em um daqueles subsídios, nós temos só as passagens bíblicas, né? Em outro subsídio, que é o subsídio da exortação apostólica que ela usa e que ela cita aqui no subsídio, né? Sobre a reflexão, no Evangelho Gaudium, né? O 84, 85, 221. Então, esses pontos da exortação também estão no material. Então, a gente pode visualizar mais fácil tudo isso, trabalhando com esses subsídios juntos. Mas o convite que eu gostaria de fazer para vocês é esse: reunir o seu centro local, seu conselho local antes, e juntos, formador, coordenador, secretário, administrador, conselheiros locais, olhem esse material, reflitam juntos a melhor maneira de trazer para o seu centro local para que ele se envolva com isso. E a partir daí, vocês, depois, na reunião do centro local, com todo mundo, trabalhem isso e daí isso possa gerar muitos frutos. Mas, é claro,
antes disso tudo, nós vamos nos encontrar ainda numa live, no mês de maio. E nessa live, a gente vai querer ouvir de vocês um pouco isso, né? O que nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar esse material. Então, um pouquinho é isso. Eu vou parar um pouco por aqui para ouvir, né? Deixar o Evânio também, ou algum outro membro do conselho que queira complementar, né? Posso não ter transmitido, talvez, por completo a ideia. Então, gostaria que vocês, do Conselho Provincial, complementassem e ajudassem na exposição. Marcelo, ficou bem claro, né? Que a gente conversou como Conselho Provincial, né? Eu acho que a preocupação é se houver dúvidas de como, das datas, de como colocar isso em prática, né? É a única preocupação que eu tenho, né, nos centros locais. Para mim ficou bem claro toda a exposição e todo o trabalho que precisa ser feito. Enquanto os conselheiros vão falando, eu vou fechar minha câmera, porque eu vou dividir esses subsídios já nos grupos, tá? Tanto dos conselhos locais e da província. Mas podem ir falando que eu também estou acompanhando aqui. Marcelo, eu acho que seria interessante também colocá-los no site. Vou pedir para o Tiago subir todos eles no site, porque aí as pessoas têm mais acesso também. Tá bom? Perfeito. Acho que estando depois, né, compartilhado ali, para outros meios que achar que deve se colocar, tranquilo. Uhum. Tem o Linktree também, que nós conseguimos também colocar pelo Linktree todas as coisas que nós queremos. Também fica fácil aí, tá bom? No meu caso, eu queria ressaltar o seguinte, né? Nós pensamos um itinerário no Conselho Provincial, né? Nós pensamos num itinerário formativo, que tem a sua importância neste processo de discernimento, mas seria muito importante os centros locais se manifestarem, né? Se, de repente, essa proposta é boa, se há a possibilidade de viabilizar este processo na trajetória que a gente imaginou que fosse importante. Eu acho que é para verificar, né, de repente, a adesão, né, de quem está presente aí e faz parte dos centros locais. Eu gostaria de ouvir. Com essa proposta, né, de a gente poder se organizar, acho que fica tranquilo para trabalharmos com o nosso grupo local, né? Que não vai ser uma coisa já no mês que vem. Então, no mês que vem a gente continua com a nossa programação normal, a gente se organiza junto ao conselho local, né? Para a gente poder também se articular enquanto conselho, para depois a gente colocar em prática. Então, acho que tá tranquilo, né? Com essa proposta, tá tranquilo a gente trabalhar. Anabel. Que bom, a gente pensou mesmo isso, porque a gente sabe que cada centro local já tem sua programação e muito provavelmente já está programado aí o mês de maio, né? Está agendado, né, os esquemas. Mas aí a gente vai pedir, pode ser que também se o centro local também já fez uma agenda para junho, né? Uma programação, um tema, né? Cada centro local tem a sua seu critério de planejamento aí, né? E aí a gente está pedindo, então, como Conselho Provincial, que aí sim, em maio, né? Então você tem tempo de reunir o seu conselho local, expor essa proposta, expor esse cronograma de trabalho, né? Também motivar para a importância, porque é o momento da eleição, e também é um compromisso que nós assumimos como província perante a região Brasil, todos estão trabalhando esse processo de discernimento nesse momento, né? Porque as eleições acontecem em todas as esferas, e que você, então, aí, no mês de junho, realmente, se tem uma programação, aí a gente pede, então, que você, então, deixe ela, né, explique, se você convidou alguém, já explique rapidamente para a pessoa, né, que em virtude de um processo de eleição, foi solicitado isso para você,
e que você, então, coloque isso em prática. Isso é extremamente importante, que todos os centros locais, então, em junho, realmente comecem a trabalhar esse processo de discernimento. Lembrando que aquelas questões, nós colocamos ela já para você, porque ela meio que faz parte desse processo de discernimento também, mas só um lembrete que é muito importante. Em julho, nós, então, vamos... Em julho, é isso mesmo, né? Que agora eu estou sem um calendário aqui, acho que é em junho, né? Em maio, vocês vão falar com a gente. Em junho, aí nós vamos então fazer uma live para falar sobre aquelas questões, como elas devem ser trabalhadas, como é que você vai explorar aquelas questões para depois devolver para a gente. Então você tem uma preocupação, nossa, vou ter que responder isso, vai ser em Word, como é que eu vou devolver? Não, não precisa. A gente quis entregar todo o material para que você tenha ciência, olha, eu vou ter que fazer esse trabalho no meu centro local. Então, nos próximos meses, de acordo com esse cronograma, eu vou estar comprometido a atender, né, o que a província vai estar me passando, ok? Então, é isso. E aí é importante que você se manifeste mesmo, como a Cristina falou, né, colocando, ó, se é possível, não é, quais são as dificuldades que você já percebe nesse momento. Podem falar, fique à vontade. Acho que é importante, né, na medida que for trabalhando e surgindo dúvidas de como desenvolver, né, é importante, assim, perguntar, né, não parar, e sim perguntar, né. Nós queremos deixar também livre para cada centro local usar também a sua criatividade nesse material, né, Cristina, né, que acabou de falar aí, né, o Marcelo também. Mas, por exemplo, você tem aí um texto bíblico que você pode planejar uma leste divina com ele. Falar assim, ó, vou fazer uma leste divina aqui com esse texto bíblico, né, e explorar isso. Quer dizer, você pode ter uma criatividade aí de dinâmicas, né, propostas no centro local para que esse discernimento aconteça. Mais alguém gostaria de colocar algo? De falar algo? Bom, então o Marcelo vai compartilhar esse material com cada um de vocês. Vocês vão receber eles nos grupos. E nos grupos de conselho provincial. Então, talvez alguns de vocês não estão nesses grupos, né? Porque eu não sou conselheiro, mas está aqui participando. Então, é importante que você saiba desse processo e que você ajude, estimule, motive o seu centro local a fazer esse discernimento. Então, envolver todos aqui é para que todos estejam comprometidos, saibam da nossa proposta, saibam do porquê de fazer isso, né? E é extremamente importante, né? Eu sei que cada centro local tem uma dinâmica para a eleição, talvez alguns já pensaram em fazer isso, outros não, mas pode ser que alguns centros locais aconteça a eleição no dia, né? Chego lá no dia, eu começo a pensar, e aí quem vai votar em quem, né? E eu voto de novo no melhor amigo, tá? Aquilo que a gente já viu acontecer. Então, reforçando o que o Marcelo falou, nesse momento de trabalhar essas questões, não é da gente pensar em pessoas, mas sim da gente abrir a nossa mente ao Espírito Santo. Esse é um trabalho que todos têm que fazer. O processo de discernimento não é chegar lá e falar assim, vamos pensar em quem a gente vai votar e começar a colocar nomes. Não façam isso. Isso não é o caminho, né? Então, toda a experiência que as irmãs tiveram no processo de discernimento, né? A irmã Guadalupe, não sei se está com o microfone aberto ou não, se puder, né? A irmã Maria, então, nos trouxe esse processo de discernimento que elas participaram agora recentemente, então era um material que ela já tinha recebido, que ela tinha vivenciado, experimentado. A gente sabe que os SDBs também fazem um processo de discernimento muito antes de pensar em nome. Isso é maturidade. Maturidade humana e cristã. Se a gente chegar lá e falar assim, ó, vai ter eleição, vou começar a pensar em nome, quem vai ser, vou começar a olhar do lado, falar, acho que não tem ninguém, vão ser os mesmos. Esquece. Essa não é a discussão, essa não é a nossa proposta. Para esse momento, não. A nossa proposta é olhar texto bíblico, se aprofundar nele, confiar em Deus, que Deus fala, para que a gente faça realmente escolhas inspiradas por Deus.
E nós somos salesianos cooperadores e confiamos na graça que Deus move no interior das pessoas, nessa força que está no interior das pessoas, que é Deus, né? Então nós não agimos só com a razão, nós agimos também em Deus, né? Então a gente precisa acreditar que Deus vai nos mover. Irmã, a senhora consegue falar? Tem que abrir o microfone aí. Até falar um pouquinho da experiência de discernimento. Abriu. Penso assim, olha, para nós foi um longo processo mesmo, e não foi só uma pessoa que ajudou a discernir. Mesmo o discernimento também o tivemos para essa nova configuração das inspetorias. Foi longo processo. Nós tivemos muita ajuda de muitas pessoas para nos ajudar a não envolvermos muito em como vamos fazer, de que jeito, essa preocupação que é mais do que natural, sabe? Só que nós não estamos acostumadas, não temos esse exercício de deixar que a Divina Providência, que o Espírito Santo vai agir. Então, realmente, nós, tanto no capítulo nosso agora, último, foi muito, muito preparado nesse sentido. E a Maria José participou. Por isso que ela está trazendo essa partilha também para nós. E também é muito grande o envolvimento que não só o nosso capítulo geral que terminou, mas também esse novo que chegou, e também o Conselho dos Salesianos Cooperadores, o reitor Mor, ajudou muito nesse discernimento. Todo um envolvimento, como vocês mesmos já disseram, como uma espiritualidade. Não como vamos fazer, sabe? Então, eu digo que nós já iniciamos hoje com essa fala do Marcelo, do Evânio, e nós estarmos aqui, já iniciamos o processo. Eu queria só dizer isso, que o Espírito Santo já está agindo em nós, de uma forma ou de outra, nós já estamos pensando ali, cada um de nós está já ligado como iria fazer isso? E já o Espírito Santo está agindo em nós. Eu acho que isso é muito... É diferente os processos seletivos que a gente está experimentando ultimamente. Nós tivemos também o processo dos ex-alunos, nós também tivemos o processo dos voluntários, e tudo isso vai enriquecendo toda a nossa família. Nós somos uma família que nós devemos crescer nessa espiritualidade e nesse acreditar confiantes na divina providência, que Deus vai agindo em cada um de nós. Acho que isso foi nossa experiência que nós tivemos, sobretudo nessa nova configuração, que nós ainda estamos nessa nova configuração. Ficamos praticamente nessa mudança nos 2 anos de pandemia. Foi muito complicado, porém, estamos superando, estamos caminhando. E ficamos 1 ano praticamente sem provincial. Agora, a irmã Laide está começando nesse caminho e também vamos discernindo, em um contínuo discernimento. Eu acho que isso é o que nós estamos mais, como direi, abertas para entrar nesses processos. São processos novos, que a própria realidade exige, não mais fazer por fazer, mas com propósitos e com metas para a gente ir caminhando dentro de uma organização. Então, eu queria partilhar isso, porque foi uma vivência, está sendo para nós uma vivência. Essa nova configuração trouxe para nós muitos desafios, porém, que são oportunidades. Oportunidades, quem sabe, de sair de nós mesmas para ir ao encontro de algo novo, que a gente nem sempre enxerga. Teria isso para partilhar. Eu agradeço, obrigado. Eu estou com a mãozinha levantada aí, porque eu queria fazer uma pergunta ao Conselho Provincial. Tá? Veja só,
A mim surpreende um pouco que esta tarde, esta reunião de hoje, seja sobre eleições, para propor um discernimento sobre eleições, e nós tenhamos presentes menos de 10% dos membros da nossa província. Então, eu penso que a pergunta que eu tenho que fazer para o Conselho Provincial é: foi motivado suficientemente forte e importante a reunião de hoje para os coordenadores locais, para que eles envolvessem os seus centros locais na participação desta reunião de hoje? Porque quando a gente anuncia um padre fulano de tal, que todo mundo adora, nós temos participação, eu sei que é do Brasil, tudo bem, mas nós temos participação de 150, 200, chegamos a quase 300 pessoas, quando teve congresso da região Brasil, pelo YouTube e tudo mais. Nós somos mais de 400 na província de São Paulo, e hoje estamos em 33 para discernir sobre eleição. A pergunta que eu ponho para o Conselho Provincial passar para os coordenadores locais: que importância está se dando às eleições no meu centro local? Muito obrigado. Eu acho que a sua questão ela não tem uma resposta, né? Mas fica aí uma reflexão para todos nós. A minha grande preocupação é os centros locais que não entraram hoje. Isso é uma preocupação, nós vamos ter que ir atrás deles de alguma forma, né? E fica aí como reflexão, até para quem está presente, né? O porquê que outros membros não participaram. Então, cada um de nós deve fazer essa reflexão. Quando nós também temos trabalhado muitas vezes, eu tenho falado isso várias vezes no Conselho Provincial, que a associação é aberta a todos, e eu digo para vocês, esta é uma grande novidade do PVA, porque nós não sentimos a associação aberta a todos, né? Várias vezes, em vários momentos, a gente ainda gosta de restringir, de selecionar, né? E enfim, né? Então, é algo novo, e que isso precisa ser trabalhado nas nossas cabeças, né? Aberto a todos mesmo, inclusive aspirantes, inclusive aqueles que estão chegando e só é simpatizante do carisma, nem quer ser aspirantes, né? Mas é algo novo que a gente tem que trabalhar isso, né? Mas é uma boa reflexão, e eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Não dá para a gente, como Conselho Provincial, rebater a ominose e falar assim, não, nós divulgamos, sim, né? Eu acho que cada coordenador tem que sentir isso, quanto isso foi divulgado, né? Essa live. E realmente a grande preocupação minha não é que se o centro local trouxe todos os seus membros, mas se o conselho está aqui, ele vai, né, pegar esse material, um representante aí, e levar. Mas a grande preocupação é aqueles realmente centros locais que não conseguiram hoje entrar e participar. Esse realmente é a ovelha que nós temos que ir atrás. Deixa eu só não conseguir levantar a mãozinha, mas toda a live que tem, principalmente a nível de província, eu faço isso, de anotar todos os centros locais, e enquanto está acontecendo a live, eu entro em contato com cada coordenador de centro local, questionando o porquê que não estão presentes. Então, eu sempre vou mandando uma mensagenzinha, e aqueles que às vezes eu não consigo identificar, como no caso até do Guacuri, né, a Rosana falou, Cris, mas eu estou presente. Então, assim, Cidade Alta justificou que a Bárbara, ela está trabalhando, mas ela passou o recado para os demais, e ela até ficou, assim, um pouco chateada de ninguém ter entrado, porque alguns, feriado prolongado, estão viajando, enfim. O Liceu não conseguiu o retorno do Serafim, porque do centro dele, praticamente, é apenas o Serafim que acaba participando, né? Porque ele diz que os demais têm dificuldade, não somente na plataforma Teams, mas, assim, na questão de
de internet mesmo, enfim. É assim. O acesso à ferramenta. O acesso, justamente. A Lapa, o Guzmão diz que eles estão lá com uma atividade e realmente não consigo, assim, ninguém para estar conosco. Pinda, a Palmina diz que o pessoal está lá com a atividade, que hoje o lanche é por conta dos oratórios. Eu falei, mas não tem ninguém que poderia estar? Mas, enfim, eles até falaram, vai estar gravado, a gente vai ter acesso a esse material, e eu disse que sim para todos. E São Carlos está lá com a festa da pizza, e a Regina, que é a coordenadora, comentou que eles estão em poucos e que, assim, infelizmente não deu para eles participarem. Então, na verdade, são 5 centros locais que não conseguiram entrar, né? Mas o Evânio está representando aí São Carlos, né? E Americana, eu também não estava encontrando a Milcar, mas eu vi lá a Marlene, né, que está ali. Então, assim, e os demais estão assim, tem vários, todos eles praticamente, né? Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 centros locais que estão participando, e em cada centro local, alguns, por exemplo, né? Eu posso citar aí do meu centro local, 3 conselheiros estão viajando, mas tem outros conselheiros que estão aqui presentes, e outros que também fazem parte do centro local. Na verdade, em Araras, nós estamos, assim, em 7 pessoas participando, né? Então, assim, e outros centros locais que eu já pude verificar que tem mais do que um, né, participando, né? Então, assim, eu acho que é a questão mais, assim, de prioridades mesmo, né? A divulgação normalmente é feita, né? Claro que vale a pena, não estou descartando, não, aquilo que o Minozzi colocou, né? Vale a pena a gente, tipo, forçar um pouquinho mais para que pelo menos um de cada centro local, pelo menos, né? Esteja presente, porque esse processo realmente, né? É muito importante essa questão de discernimento, porque é aquilo que tanto o Marcelo, o Evânio, enfim, né, todos os outros, a irmã também colocou, a importância da gente não escolher um amigo, mas alguém que dê continuidade a todas as atividades do centro local e que tenha corresponsabilidade na missão pela qual um dia foi chamado, né? Então, a gente percebe que hoje a associação, não que antes não é nada disso que eu estou falando, mas assim, que hoje as pessoas, elas acabam tomando um pouco mais de consciência da missão pela qual foram chamadas, da corresponsabilidade na missão, e que isso é muito importante, né? Não é um cargo de status, não é um cargo que você assume e some, né? Mas é algo que você se dedica, né? E também responde às exigências que a própria associação, desde a nível mundial e vem descendo, propõe para cada um de nós, né? Então, não é um peso, um fardo, é algo que eu assumo com alegria, mas com responsabilidade. Obrigada. Eu só vou abrir aqui os slides que o... Um instante, só aproveitando o gancho da Cristina, falou que alguém perguntou se vai estar gravado ou não. Eu estou conseguindo gravar a reunião e, ao término, eu vou subir no canal do YouTube da província de São Paulo. E como eu não tenho acesso aos grupos de WhatsApp, porque não sou conselheiro nem local nem provincial, eu vou mandar o link para a Inês, e a Inês, então, divulga para todos os grupos necessários aí, ok? Então, logo esteja no ar, a Inês recebe o link. Obrigada.
Mas antes do Evânio continuar, um detalhe, eu acho importante, né? O questionamento do Minozzi é importante. Por quê? Porque ele precisa ter a dimensão, todos precisam ter a dimensão do que acontece, né, no cotidiano dos centros locais. Eu, por exemplo, iniciei justificando 5 ausências, e tenho 3 aqui, tem mais 2 aqui comigo, né? A gente tenta motivar o máximo possível. Eu, por exemplo, coloco lembrete, não só uma vez, lá para o pessoal, para dizer assim, marque na sua agenda, e vou lembrando sempre. Mas eu tenho sentido que até nesse processo a gente já cresceu um pouco. O que a gente precisa é fazer o que a Cris aí falou e o que eu vou ressaltar. O grupo tem atividade, mas que 1 ou 2 ou 3 assumam de estar participando, porque precisa repassar para os outros, né? É isso. Então, eu vou pedir para o Marcelo. Pode falar. Eu gostaria de dizer que talvez também esta data não foi muito propícia por causa dos feriados. Então, também isso temos que levar em conta, porque foi um fim de semana prolongado. Algumas empresas, as escolas, por exemplo, emendaram. E tudo isso, muita gente está viajando, muita gente está trabalhando, claro, mas outros estão viajando. Então, eu diria que também isso, mas a gente agradece o Minozzi, sabe, Minozzi? Porque é um alerta, e essas alertas sempre nos fazem pensar em algo mais, digamos, consistente, e nos faz sempre refletir. Então, eu também agradeço, mas também digo que tem muitas pessoas, talvez não escolhemos muito bem a data, o dia, né? Obrigada. Então, Marcelo, vocês estão vendo a minha tela do compartilhei, né? É isso, né? Sim. Então, a gente vai aqui no primeiro documento. Sim. Acho que ele não abre. Ele não abre, ele salva. Mas nós temos aqui um documento. Ele vai pedir para salvar todos. Você consegue falar o que é, Marcelo? Cada um deles? Sim, vamos lá, então. Então, esses documentos, no fundo, a gente fez uma segregação, ou seja, separou alguns itens do próprio material principal, que é a apresentação da irmã Maria José. Esse é o item principal que tem. É justamente esse amarelinho aí que você está com a seta do lado, né? Esse daqui? Isso, exatamente. Essa é a apresentação da irmã Maria, que ela usou no dia como que foi? O dia do encontro da Região Brasil para trabalhar o discernimento das eleições. Isso, exatamente. Então, aí está o material. Embaixo dele, desse amarelinho, é o que eu usei hoje para apresentar. Que tem um pouco da proposta de cronograma, as referências e assim por diante. Esse mesmo material, além do formato de apresentação, ele está aí em PDF. Esse PDF um pouco mais para baixo, esse PDF aí é o que está na apresentação. Ali tem as datas, e PDF é mais fácil, está numa folha única. Então, ali tem as datas das lives, a proposta para cada centro local de data, mês a mês. Então, ali está bem clarinho. E aí, esses 3 arquivos em Word, um é sobre a parte das referências bíblicas, outro trata da questão da referência da Evangelho Gaudi, e o outro, deixa eu ver o que é o outro, até eu esqueci do outro. O Evangelho. Um é a Bíblia. Artigos PVA. Tem a palestra do Padre Isidoro aqui também, exato, que já está aqui. O outro são artigos do PVA. Isso, então, exatamente, artigos do PVA. Obrigado, é isso mesmo. Então, são esses arquivos. Uma referência bíblica, que você pode trabalhar uma Lécio Divina, todas as referências bíblicas estão aqui. No outro, as referências da Evangelho Apostólica, exatamente. Isso. Gaudium. Evangelho Gaudium.
Isso. Alegria do Evangelho, isso. Isso. Prefiro falar em português. E a outra, artigos do PVA, também para discernimento, tá aqui. Bem bacana esses materiais aqui, viu? E fácil de usar, dá para imprimir, né? E trabalhar, bem didático aqui. Aqui em PDF, eu acho que o PDF são as datas, né? Isso, aí são as datas. O cronograma que você tem que seguir. Cronograma e os links, se você quiser então visitar o encontro da região Brasil. Mas compreendo que é muito material e é longo, você teria que ficar o dia inteiro assistindo lá, talvez é complicado, mas está disponível. De qualquer forma, tem as datas aí também para te ajudar. Então, a nossa sugestão é que você imprima esses 3 materiais. Oi? Colocaremos tudo no site. Tudo no site, isso. Mas é legal você imprimir, assim, para usar, fica bem didático mesmo, bem fácil. Aqui é a apresentação do Padre Isidório sobre o PVA. Então, essa daqui eu deixaria para um outro momento para trabalhar, essa daqui. E aqui o discernimento mesmo da irmã Maria José, que é a delegada da região Brasil, que nós estamos convidando você a trabalhar esse slide aqui amarelinho aqui. Então, aqui você tem subsídios, cronograma e esse slide amarelinho aqui. E aqui o que o Marcelo apresentou hoje para você ter aí, né? Ele apresentou para você não se perder, que está bem didático também. Mas a nossa sugestão é que você imprima esses 4 aqui e trabalhe esse material aqui. Escolha alguns slides. É bem bacana esse material. Dá para construir fazer um planejamento para que você lá em junho aplique isso. De junho nos próximos, né, Marcelo? Aplique isso. Mais algum comentário? Lembrando que em maio, exatamente, lembrando que em maio a ideia é poder ouvir vocês, né? O que cada um pretende fazer, até para ser sugestão para outros centros. Às vezes eu montei uma coisa, mas eu ouço a ideia de um grupo e posso acrescentar algo mais na minha, que eu vou fazer em junho depois. Legal. É isso daí. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Então, como Conselho Provincial, a gente agradece ao Marcelo, que preparou todo esse material, estruturou, trabalhou em cima, né, e fez essa live aqui para a gente, essas orientações, agradecemos a ele, o trabalho dele, e vamos aí para a conclusão, finalizando aí, desejando um bom feriado, um bom final de semana com feriado, como a irmã nos lembrou, né, para todos aí, e vamos pedir então para a irmã Guadalupe agora sim finalizar com uma oração aí final. Como eu mesma disse, esse nosso discernimento já começou. E também nós vamos iniciar o mês de maio. E no mês de maio, certamente, também os centros têm bastante programação, porque tem a festa da Massarelo, tem a festa do dia 24 de Nossa Senhora, temos agora, no dia 30, o nosso retiro da família salesiana, sobre Nossa Senhora. Então, nos preparamos com uma abertura bastante grande, como os salesianos cooperadores, para algo que vem e que pedimos as luzes do Espírito Santo. E nós vamos, então, quem puder estar me acompanhando, né, invocar as luzes do Espírito Santo. A nos descei, divina luz, a nos descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Coloquemos Jesus no centro. Ele é o centro de nosso ser, de nossa missão, daquilo que nós somos e temos. Isso será o nosso ponto de partida. Colocar o Cristo ressuscitado no meio de nós. Ó Maria, Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja. Vamos rezar todos juntos. Ó Maria,
Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da Igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu terrível como exército em ordem de batalha, tu que só destruíste toda heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, defende-nos do inimigo e na hora da morte, acolhe nossa alma no paraíso. Amém. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pela sua Obrigado. presença. Um bom final de semana.